Esse foi o grupo de pessoas que mais gargalharam das minhas piadas. They fell off the chair. Elas quase caíram das cadeiras de tanto rir. At the seminary where I live. Aonde nós vivemos, nos seminários. In the seminary. Nos seminários. They will not let me tell any jokes. Aonde eu vivo, no seminário, eles não me deixam contar nenhuma piada. They say they're so bad. Eles dizem que isso é muito feio e muito mal. First story. Então vamos contar a primeira historinha. Mother said to her son. A mãe chegou e disse assim para o seu filho: Get up and go to church today, Sunday. Filho, levanta da cama porque hoje é domingo e você tem que ir para a igreja. I don't want to go to church. O filho respondeu: mãe, eu não tô afim de ir para a igreja. Today's Sunday, you got to go to church. A mãe disse: filho, hoje é domingo, você tem que ir para a igreja. I don't want to go to church. Mãe, não tô afim, eu não vou para a igreja. It's Sunday, you got to go to church. A mãe novamente disse: é domingo, você tem que ir à igreja. I don't want to go to church. E ele falou: mãe, eu não quero ir à igreja. Give me two good reasons why you don't want to go to church. Então a mãe Give me two good reasons. The mother asked the son. The mother said. A mãe disse assim para o filho: me dê duas razões para você não ir à igreja hoje que é domingo. He said first. Ele falou: mãe, em primeiro lugar, I don't like them. eu não gosto deles lá. Second. Segundo, they don't like me. Eles também não gostam nada de mim lá. The mother said. A mãe disse o seguinte: I give you two good reasons to go to church. Pois eu vou dar a você duas razões em que você deve ir à igreja. First. Primeira, you're 40 years old. Você tem 40 anos de idade. Second. Segundo, you're the pastor. Você é o pároco da igreja. Next story. A próxima história, então. This guy. That really hit him over there. I was preaching and everybody was falling asleep. Eu estava pregando no lugar e percebi que todas as pessoas começaram a dormir. And I pounded on the pulpit. Então eu bati novamente no púlpito. I said, all you seminarians who want to go to heaven, stand up. E disse assim: todos vocês seminaristas que querem ir para o céu, fiquem de pé. Everybody woke up. Então todo mundo levantou e começou a acordar. And go to heaven, go to heaven. Oba, vamos para o céu, vamos para o céu. And in a few moments, all the seminarians were standing E up. em alguns minutos todos os seminaristas estavam de pé. I said, be seated. Aí eu falei: podem se sentar. Just for emotions. Só por emoção. I said, all those that want to go to hell, stand up. E eu disse assim: agora todos aqueles que querem ir para o inferno, fiquem de pé. Total silence. Silêncio total. No one moved. Ninguém se movia. I'm laughing inside. E eu estava dando risada por dentro. I got the attention of these seminarians. Porque eu pensei assim: agora sim eu consegui a atenção correta desses seminaristas. I looked over and the music minister was standing up. Mas quando eu percebi, olhei para trás, tinha um membro do Ministério de Música que estava de pé. I almost had a heart attack. Eu quase tive um ataque cardíaco. I said, come here. Eu falei assim para ele: vem cá. I can't believe this. Eu não acredito nisso. You're standing up. Você está de pé? You want to go to hell? Você quer ir para o inferno? No, Father, but I saw you standing up all by. Mas ele respondeu assim para mim: não, padre, eu não quero ir, mas é que eu te vi aí de pé sozinho, quis te fazer companhia.
One seminarian Um seminarista was driving 2 other seminarians to the doctor. estava estava levando outro seminarista ao médico. And he got stopped by the police. E eles foram parados pela polícia. And the policeman said to the seminarian driving, E o policial disse assim ao motorista, seminarista que estava dirigindo: "You are going 22 kilometers an hour in a 65 kilometer zone. You are driving Você está dirigindo 22 kilometers an hour, 22 quilômetros, 22 quilômetros por hora in a area where you can go 70 kilometers an hour. num local onde é permitido somente a velocidade de 17 quilômetros. You are going so slow you could cause an accident. Você está dirigindo Desculpa. Você está dirigindo 20 por hora num local onde só pode dirigir 70 por hora. Você está tão devagar que você pode provocar um acidente. Why were you going so slow? Por que você está dirigindo assim tão devagar? He said, "Officer, look at the sign. Aí ele disse assim: seu policial, olhe para a placa. It says 22. Está dizendo na placa, ali está marcando 22. The policeman said, "That's Route 22." O policial disse: não, aqui é Estrada 22. Oh, he said. Ah, sei, policial. The policeman looked in the back. Aí então o policial deu uma olhada atrás do carro. 2 seminarians were shaking. Os 2 outros seminaristas estavam atrás do carro tremendo. And the policeman said, "What's wrong with you?" O policial perguntou: o que acontece com vocês, rapazes? They said, "We just got off Route 100." Nós Came from Route 100. viemos da rota da estrada 100. No. Is that right? Just Is that right? came off Route 100. Nós saímos da estrada 100. Is that right? Route 100, estrada de número 100. Oh, yeah. No, okay. That didn't work so well this time. Substitute. Vamos substituir essa. No. Ok. I went to get a haircut. Eu fui ao cabeleireiro cortar meu cabelo, ao barbeiro. The barber said, Então o barbeiro disse assim para mim: "Where are you going for your vacation?" Ô, Padre de Grandes, para onde o senhor vai passar as suas férias? "I'm going Aonde? to Rome." Eu disse assim: eu vou para Roma. Terrible city. O barbeiro disse: mas uma cidade terrível. Terribly. Terrível. What month are you going in? Padre de Grandes, que mês do ano o senhor vai para Roma? June. O Padre de Grandes respondeu: junho. Terrible month. Too hot in Rome. Um mês terrível para se ir em Roma, muito quente em Roma. How are you traveling? Como que o senhor vai viajar para lá? Continental Airlines. Eu vou viajar pela companhia aérea Continental Airlines. Terrible airline. Terrível companhia aérea. Essa companhia aérea é terrível. Where are you staying? Aonde o senhor vai ficar hospedado, padre? Michelangelo Hotel. O padre respondeu: no Hotel Michelangelo. Terrible hotel. Nossa, padre, um hotel terrível, horrível. What are you going to do O que on vacation? o que o senhor vai fazer durante as férias? I'm going to see the Pope. Eu vou me encontrar com o Santo Padre. Waste of time. Que perda de tempo, Padre de He's a Grande. speck in the O distance. senhor vai ficar tão longe do Papa. You can't see him. O senhor não vai nem enxergar o Papa direito. Wasting your time. O senhor vai estar perdendo o seu tempo. A month later, I came back from vacation. Um mês depois eu voltei das minhas férias. Terrible vacation, wasn't it? O barbeiro me perguntou: foi ou não foi umas férias terríveis que você teve? No, wonderful vacation. Não, o Padre de Grandes respondeu: foram férias maravilhosas. Rome is terrible in June. O barbeiro disse: Roma não estava terrível nessa época do ano? No,
very comfortable. Padre De Grande disse, não, estava muito confortável, gostoso. Continental Airlines. E me fale sobre a companhia aérea Terrible Continental. airline. Não estava terrível? No, wonderful service. Não, o serviço de bordo estava ótimo, foi tudo bem. Michelangelo Hotel. Agora o Hotel Michelangelo estava horrível, hein, padre? Terrible. Não terrible. estava terrível? No, wonderful. Terrível. All painted. Não, estava tudo maravilhoso, estava ótimo. You went to see the Pope. O senhor foi ver o Papa, não padre. You never saw him. He was in a distance. Garanto que o senhor não viu nada do Papa, porque ele estava lá atrás, tão longe do senhor. I had a personal audience with the Pope. Aí o padre De Grande disse assim, eu tive uma audiência particular com o Santo Padre. I can't believe it. O barbeiro, eu não acredito nisso, impressionante. Not only that, he shook my hand. Não só isso, o Papa cumprimentou-me pelas mãos, sacudiu minhas mãos. Not only that, he apertou. spoke to me. E não só apertou as minhas mãos, spoke to ele you. falou comigo. What did he say? Então o barbeiro disse, o que o Papa disse? The Pope looked both ways, O Papa olhou para os dois lados, put his mouth down by my ear, colocou os seus lábios bem próximo ao meu ouvido and said, e disse o seguinte, "Where did you get that terrible haircut?" aonde que você foi arrumar esse corte de cabelo horroroso? Vocês não sabem, mas há 2 portões no céu para entrarem os homens que são casados. One is for dominated husbands, Uma entrada é para os homens que são dominados por suas mulheres. and the other is for non-dominated husbands. E a outra entrada para entrar no céu é para os homens que não são dominados por suas mulheres. One day St. Peter came out Um dia São Pedro saiu para fora do céu in ali, front of the gate dominated husbands. em frente do portão aonde era a fila para os homens que eram dominados por suas Tens of mulheres. thousands of men Nossa. waiting to get into heaven. Uma fila de milhares e milhares de homens na fila esperando para entrar no céu. In front of non-dominated husbands, one man. Em frente do portão para os homens que não eram dominados por suas mulheres, somente um homem. And St. Peter said to him, "This is wonderful. Então São Pedro se aproximou desse homem e falou assim, mas que coisa maravilhosa. You are the only man in front of this gate, non-dominated husbands. Você é o único homem na história que veio para esta fila dos homens que não são dominados por suas mulheres. Why are you standing here?" Por que você veio parar aqui? He said, my wife told me to. Aí ele respondeu para São Pedro, eu vim parar aqui porque minha mulher me mandou vir para cá. Okay. The rector of a seminary came to me O reitor do seminário veio me encontrar and he said, "I have a problem. e ele me disse assim, padre, eu estou com um problema. Some of the seminarians Alguns dos seminaristas have taught the parrot in the seminary. falou... A parrot. No, they taught the parrot to say. Ok. Alguns seminaristas ensinaram o papagaio do seminário, Hope the rector drops dead. Hope the rector drops dead. ensinaram o papagaio a dizer assim, tomara que o reitor caia morto, tomara que o reitor caia morto. And the rector was all upset. O reitor ficou super chateado com isso. He said, "I don't know what to do." Aí o reitor disse, padre De Grandes, eu não sei o que fazer nessa situação. All day long the parrot says, "I hope the rector drops dead. I hope the rector drops Porque dead." durante o dia inteirinho esse papagaio fica dizendo, tomara que o reitor caia morto, tomara que o reitor caia morto. So I said to him, "Look, I have a parrot that prays. Aí o padre De Grandes disse assim, olha, reitor, eu tenho um papagaio que sabe louvar. My parrot will teach your parrot how to pray." O meu papagaio vai ensinar ao seu papagaio como louvar. Pronto. He said, "That will solve my problem." Aí o reitor falou, oxa, isso vai
resolver meu problema, He padre. took my parrot home. Então ele levou o papagaio do padre de Grandes lá para o seminário. He went into the room the recreation room where the seminary parrot was. Então levou o meu papagaio para o papagaio do seminário numa salinha ali de recreação no seminário. And he put my parrot with his parrot. E colocou o papagaio do padre de Grandes junto com o papagaio do seminário. And he said, "Now I can sleep in peace." E o reitor pensou, puxa, agora eu vou poder dormir em paz. So the next day, Então no dia seguinte, the rector came to see how everything was going. o reitor foi lá naquela salinha para ver como é que estava a situação. And as soon as the rector walked into the room, E logo em que o reitor abriu a porta da salinha, the seminary parrot started to say, o papagaio do seminário começou a falar. "Hope the rector drops dead. Hope the rector drops dead." Tomara que o reitor caia morto, tomara que o reitor caia morto. My parrot started to pray. E o papagaio do padre de Grandes começou a louvar, "Oh dizendo: Lord, hear our ó prayer." Senhor, escutai a nossa prece, ó Senhor, escutai a nossa prece. This man was stopped by the police for speeding. Esse homem foi parado pelo policial por excesso de velocidade no carro, na direção. And the policeman was writing a ticket, a citation. Então o policial começou ali a escrever uma multa, anotar e realizar uma multa. And he looked in the back seat. E quando o policial olhou para o banco de trás do carro do homem, And there were 5 long knives. havia ali no banco de trás 5 facões bem grandes. And the policeman said, "Those are illegal." Então o policial disse: olha, meu senhor, isso aí que o senhor está levando atrás é ilegal. And the man said, "No," he said, "I'm a juggler in the circus." Então o homem falou assim: não, seu policial, o caso é que eu sou malabarista no circo. Eu faço The policeman said- malabarismo. The policeman said, "I don't believe that." Aí o policial falou: haha, não vem com essa não, He não said, acredito nessa história. "Can I show you?" Então o homem disse: eu posso mostrar para o Says, senhor, "All right." posso So fazer uma he demonstração? gets outside the automobile Então o homem saiu para fora do carro, ficou em and pé he's juggling the 5 knives. e começou então a fazer malabarismo com aqueles 5 facões. 2 seminarians drive by in a car. 2 outros seminaristas estavam passando num outro carro. One said to the other, Um disse assim para o outro. "I'm going to stop drinking. These E- sobriety tests are getting too difficult." Um seminarista disse assim para o outro: é melhor eu parar de beber mesmo, porque esse teste de sobriedade está ficando muito difícil. We finished Nós vamos terminar. healing in general. Nós falamos e vamos terminar a respeito de cura de modo geral. Physical healing, the arm and leg adjustment. Nós falamos a respeito de cura física, até fizemos aquele ajustamento no exercício com as pernas, demonstrado aqui ontem. If we have time, we may come back to spiritual healing. Se nós tivermos tempo, nós também vamos to falar. psychological healing. Nós vamos falar um pouco mais a respeito da cura psicológica. 2 of my books deal with psychological healing. 2 livros meus mencionam bem a cura psicológica. Actually, 3. 3 livros meus mencionam bem a cura psicológica. Books on forgiveness, Aqui, o livro sobre perdão, the introduction to psychological healing, introdução à cura psicológica, and intergenerational healing. e também o livro da cura entre gerações. Those deal with psychological healing. Todas essas formas de cura psicológica, todos eles abordam esse tema.
How many of you prayed over each other yesterday for arm and leg adjustment? Quantos de vocês ontem rezaram uns pelos outros para aquele ajustamento nas pernas e nos braços, para aquela correção, aquela oração que o padre demonstrou aqui? Quem realizou aquela oração ontem, levante a mão. Quasi todos. Quase todo. Okay. We are moving on now because of shortness of time. Então, por termos tão pouco tempo, a gente tem que dar uma corridinha agora, tá? To touch on the charismatic gift of faith. Nós vamos falar um pouco a respeito do dom carismático da fé. And it's very much like actual grace. Like actual grace. O qual é uma graça muito atuante na Actual grace. uma graça muito atual nos dias de hoje. In the tract on grace, No trato sobre a graça, we learn that an actual grace nós aprendemos que a graça atual is an illumination of the intellect é uma iluminação do intelecto and a strengthening of the will. e é um fortalecimento da vontade To do a particular action para se fazer alguma coisa específica or to avoid an action. ou para não fazer alguma coisa. The charismatic gift of faith Então, o dom carismático da fé is a conviction é uma convicção. that God is going to act in this situation. Uma convicção de que Deus irá atuar nessa situação específica. It's intuitive É um dom intuitivo, and it's just a firm conviction é uma convicção firme que temos, with much peace. uma convicção com muita paz God is going to move. de que Deus vai agir. There are two times that I experienced this. 2 vezes eu experimentei muito esse dom. Whenever I pray over anybody going to court, Eu experimento isso muito forte em 2 situações. Toda vez que eu vou orar por alguém, por exemplo, que irá ser julgado num tribunal. I will pray and I come to a deep conviction that this person is going to be taken care of. God is going to help this person. Uma vez eu orei para uma pessoa nessa situação e eu tive uma convicção plena e tranquila de que Deus já tinha tomado conta daquela situação e iria resolver esse problema. And when I come out to do a healing service, E uma vez também eu estava num momento assim de oração de cura, I know God is always going to work. e eu sei que sempre, quando nós realizamos orações de cura, que Just sempre Deus irá agir de alguma forma. Just a deep, firm conviction in my spirit. I know He's going to work. É somente o que eu sinto é uma firme e profunda convicção de que Deus irá agir. As regards the gift of miracles, Então, isso nos leva ao dom dos milagres. this is a gift that is given to many people. O dom de milagres é um dom dado a muitas pessoas. It is a charismatic gift. É um dom carismático também. No one ever talked about it. As pessoas não costumam falar muito a respeito desse dom. And so I did research on it Então, eu realizei uma pesquisa sobre isso. and was really happy to find out E eu fiquei muito feliz de descobrir o que eu descobri. that almost every Catholic has experienced a miracle. Eu descobri de que a maioria Every Catholic. que a maioria dos católicos possuem esse dom dos milagres. And certainly most charismatics E com certeza a grande maioria dos carismáticos have possuem. experienced a miracle. Tem essa experiência do dom dos milagres. What is a miracle? Do que é o milagre? In fundamental theology, Na teologia fundamental, dogmática, we used to be taught nós costumamos dizer a miracle is that which is above the power of created nature to do. Is an action o milagre é uma ação which is above the power que está acima do poder
of created nature. Da natureza, Created nature. da criatura, não, da natureza criada. Yes, Yeah. only God can do this. Ou seja, somente Deus pode realizá-lo. The most important thing O mais importante a se dizer about miracles, sobre milagres, and my book on miracles is on the book table, e o meu livreto sobre milagres também tem aqui na nossa livraria, is that they come in 3 sizes. é de que o milagre pode aparecer em 3 tamanhos, de 3 formas, vamos dizer assim. Small, medium, and large. Pode acontecer um milagre pequeno, um milagre que nós chamamos médio e um grande milagre. And we always think of miracles as raising the dead. E nós falamos sempre que milagre, por exemplo, é ressuscitar os mortos. But there are small miracles. Mas também há milagres menores. Recently, Recentemente, I had a list of 40 people eu tinha uma lista com 40 pessoas that was given to me que me deram essa lista to send to my sister to fulfill these orders for CDs. Fill an order. para preencher um pedido e uma encomenda. Yeah, 40 people had paid Ok, for a 40 CD. pessoas pagaram, esse nome de 40 pessoas que pagaram para receberem CDs da minha irmã. And I was told to give this list to my sister and not to lose it. E falei assim para minha irmã, olha minha irmã, receba essa lista e por favor não perca isso. I did a healing service that night. Aquela noite eu teria um momento de oração de cura num local. The next morning, I could not find the list. E no dia seguinte, nós não encontrávamos de jeito nenhum essa lista. I prayed and I prayed and I prayed. Então eu rezei. I drove 150 miles back to the seminary. Eu dirigi 150 quilômetros de volta ao seminário, aonde eu I moro. went in the mail room. Eu fui até a um quarto do seminário. I got my mail. Eu fui até na caixa de correios do seminário, fui lá pegar a minha correspondência. And in the middle of the mail, I found the list that I had lost 150 miles away. E no meio da minha correspondência estava esta lista de nomes que eu havia perdido 150 quilômetros longe da onde eu estava. Miracle. Milagre. Small. Pequeno. Then there's medium and large. Mas também há milagres In my médios e grandes. I go through all the different miracles. No meu livro vocês vão ver que eu falo a respeito de todos esses tipos de milagres. The important thing. O importante é o seguinte: Expect a small miracle once a week. espere pelo menos verificar um milagre pequeno uma vez por semana. Medium miracle once a month. Um milagre médio pelo menos uma vez por mês. Big miracle once a year. E um grande milagre, esperem que aconteça pelo menos uma vez por ano. Have expectant faith. Tenham essa fé expectante. Now we're going to finish with the power gifts. Então nós terminamos os dons de poder, os carismas de poder. Faith, healing and miracles. Fé, milagre e Healing. cura, fé e milagres. Now we come to the revelation gifts. Agora nós vamos passar para os dons carismáticos de revelação. And here we're dealing with knowledge given by God. Aí, nesse caso, nós tratamos do conhecimento que nos é dado por Deus. Let's open our scripture now Vamos então agora abrir a to nossa the Bíblia 5th chapter of Acts. no capítulo 5º de Atos dos Apóstolos, And we see Peter onde nós verificamos São Pedro getting supernatural knowledge. tendo um conhecimento sobrenatural. Now there are 3 gifts Há 3 dons that we're going to study. que nós vamos estudar. Knowledge, O dom de ciência, discernment, o dom de discernimento and wisdom. e o dom de sabedoria.
These are three important gifts of knowledge. São 3 importantes dons de conhecimento que o Senhor nos dá. Acts 5, Então, Atos dos Apóstolos 5, verse 1 following. versículo 1 e seguintes. Yeah. Ok. Vamos ler todos juntos Atos 5, versículo 1 e seguintes. Um certo homem, chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias dispor livremente desta quantia? Por que imaginaste isso em seu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. How did Peter know that that was a lie? Como que vocês imaginam que São Pedro sabia que Ananias estava mentindo? He received that word in his mind, Ele recebeu aquela palavra na sua mente, just as I receive words in my mind. assim como eu também recebo palavras na minha mente. When I step up here, as I did last night, Quando eu proclamo aqui, por exemplo, curas, como fizemos ontem à noite, and hear the word feet in my e mind, quando eu escuto, por exemplo, a palavra pés na minha mente, I know the Lord is healing feet. quando vem essa palavra pés, eu sei que o Senhor está realizando curas de pés. If I hear the word fear, Se eu escuto a palavra medo, I know the Lord is healing fear. eu sei que o Senhor está realizando curas de medo. Now let's go over to John's Gospel, Então vamos passar agora ao Evangelho de chapter João 4, verse 16. versículo 16. Jesus also worked in the power of the Holy Spirit. Jesus também sempre agia sob o poder do Espírito Santo. Chapter 4 of John, Capítulo 4 de São João, verse 16. versículo 16. Yeah, 16 and 17. Vamos ler os versículos 16 e 17 juntos. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. 18 também. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. How did Jesus know that? Como é que Jesus sabia aquilo que estava acontecendo com a mulher? Very possibly word of knowledge from the Holy Spirit. Muito possivelmente, ele teve uma revelação através do dom de ciência pelo Espírito Santo. Now we have called these inspirations of the Holy Spirit in the past. E nós chamávamos isso de inspirações do Espírito no passado. But in the charismatic renewal we're able to delineate them. Mas na renovação carismática, agora nós somos capazes de dominar e conhecer melhor esses dons. And we're going to do that into wisdom, knowledge and discernment. Então é o que nós vamos fazer e distinguimos em dons de sabedoria, de ciência e de discernimento. Obrigada. Knowledge is a charismatic gift. Word of knowledge is a charismatic gift. A palavra de ciência é um dom carismático By which we intuitively know através do qual nós intuitivamente sabemos a fact um fato, that is helpful for healing um fato que será muito auxiliar para que a cura aconteça and for building the body of Christ. e que irá edificar o corpo de Cristo. Paul keeps insisting
Paulo continua insistindo that all the charisms de que todos os carismas are for building the body of Christ. devem ser realizados para a edificação do corpo de Cristo. And that's why the decree on revelation, E por isso que o the decreto decree on sobre lay people, o decreto sobre o laicato says that these gifts must be used by the lay people diz que esses dons devem ser utilizados pelos leigos for the building the church and the para body of Christ. a edificação da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. And the clearest indication of that is the healing service. E nós encontramos claramente esse dom durante orações de cura. Now, different people get different ways of knowing. Pessoas diferentes têm maneiras diferentes de saber, de ter o conhecimento. So I get a word in my mind. Eu, por exemplo, eu recebo uma palavra na minha mente, vem uma palavra em minha Like mente. guilt. Por exemplo, a palavra culpa. Well, I know guilt is being healed at this healing service. E aí, quando essa palavra vem, eu sei que é o Senhor que está realizando curas de culpa. Some people see an image of the part of the body that's being healed. Algumas pessoas já têm a visão da parte do corpo que está sendo curada, que o Senhor está realizando alguma cura. That's their word of knowledge. Mas também isso é dom de ciência. Others get a pain in the part of the body that is being healed. Algumas outras pessoas começam a sentir dor no local em que o irmão está sendo curado, onde está realizando a cura. Some see a word in their mind. Alguns, como eu disse, vem uma palavra em sua mente, vem uma palavra em A sua word mente. of fear. Por exemplo, vem a palavra medo. They know fear is being healed. Então daí sabe-se que medos estão sendo These are curados. various ways in which people receive words of knowledge. Eu só quero falar para vocês que há então variadas formas das pessoas receberem a palavra de ciência. All medicine is divided into diagnosis and therapy. Todos os medicamentos, All medicine, Todos- study of medicine, ok, todos os estudos de medicina, is divided into diagnosis and ok, therapy. todo estudo de medicina é sempre dividido em diagnóstico e depois o tratamento. And revelation gifts are for diagnosis. Então, esses dons de revelação do Espírito Santo são para esse diagnóstico. And the power gifts are more for therapy. E os dons de poder que nós falamos são mais para a terapia, para o tratamento. So we're going to be talking about diagnosis now Então, nós vamos falar agora sobre diagnóstico, in the three gifts of revelation. através desses 3 dons de revelação. But there are many ways in which we use knowledge, Mas words há- of knowledge. Mas há muitas maneiras de nos utilizarmos do dom de ciência. Most of you have experienced it. A maioria de vocês tem experimentado isso. Because of the principle Porque o principal that we gave you the first day. é o que eu disse a vocês no primeiro dia. Wake up those that are sleeping now, because this is important. Por favor, acordem aqueles que estão dormindo, porque o que eu vou falar é muito importante. All together, Todos juntos. the Holy Spirit has been more active in my life than I realized. O Espírito Santo tem sido mais ativo em minha vida do que eu imagino. The Holy Spirit is more active in my life than I realized. O Espírito Santo é mais ativo em minha vida do que eu imagino. The Holy Spirit will be more active in my life than I realized. E o Espírito Santo será mais ativo em minha vida do que eu posso imaginar. All right, now I'll give you some examples of that. Eu vou dar a vocês alguns exemplos sobre esse dom. How many of you have been praying Quantos de vocês, por exemplo, estavam no momento de oração and you hear chapter and verse in your mind? e de repente você ouve na sua mente um capítulo
e um versículo de uma passagem bíblica. Like Matthew 4:4. Por exemplo, Mateus 4:4. And you open up to that scripture and it really touches your heart. E aí então você abre a sua Bíblia em Mateus 4:4 e aquele versículo toca demais o seu coração. Raise your hand Quem já experimentou isso, if levante a you've mão. had that Se experience. você já teve essa experiência. If you've had that experience, Se você teve essa experiência, raise your hand. levante a sua mão. Quasi todos. Music ministry. Ministério de música. They operate on word of knowledge. Eles atuam através do dom de ciência. As they're finishing one song, they'll get a sense of another song in their mind. Eles estão terminando uma canção, eles já têm aquele sentimento de qual canção deve vir em seguinte. And the Lord will lead them from song to song. E o Senhor então os vai conduzindo através das músicas que Ele deseja. If they're listening. Eles devem estar atentos e ouvir. How many of you have been praying because you had to give a talk? You must give a talk. Quantos de vocês estão orando porque vocês têm que dar alguma palestra? And you say, Lord, what should I talk on? E vocês perguntam, Senhor, o que tu queres que eu fale nessa minha palestra? And you get a word like fasting. E você então recebe uma palavra, por exemplo, jejum. And you say, oh no, I'm not going to talk on that. Aí você fala, ai não vou falar sobre jejum não. No one wants to hear about that. Ninguém quer ouvir falar sobre jejum, Senhor. And the word keeps coming. Mas aquela palavra continua vindo à sua mente. So you finally give a talk on fasting. Então você resolve dar uma palestra a respeito de jejum. And people say, how did you know that's what we needed? E as pessoas depois vêm comentar com você, como é que o Senhor sabia que nós estávamos precisando tanto uma palestra de jejum? Sobre How many jejum? have had that experience? Quantos de vocês já tiveram uma experiência similar? Levante a mão. Many. Muitos. Quasi todos. Quase todos. That's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. Word of knowledge. É palavra de ciência. How many have lost something? Quantos de vocês já passou por uma situação, vocês perderam Said, alguma coisa? Lord, where did I leave my keys? E você falou assim, Senhor, aonde foi que eu esqueci a minha chave? Where are my keys? Onde que está a minha chave, Senhor? And you get a sense in your mind. E aí então, você tem um sentimento, um senso na sua mente. Under the bed. Vem aí um sentimento de que está embaixo da cama. No, they can't be there. Aí você pensa, não pode ser, And não you go, pode ser. you look under the bed, E aí você dá uma olhada embaixo da sua cama and there are your keys. e a chave está lá. How many have had that experience? Quantos de vocês já tiveram uma experiência semelhante? Levante a mão. Quasi todos. Quase todas. Word of knowledge. Isso é palavra de ciência. The Holy Spirit. É o Espírito Santo. How many have been praying on a person? Quantos de vocês passaram por uma experiência de rezar por uma pessoa And you get a sense of a ministry. e você sente que essa pessoa tem um ministério And you say to the person, e você diz assim para a pessoa, I get a sense that the Lord is calling you to a ministry with women. olha, eu estou tendo um sentimento do Senhor está te chamando para ter um ministério específico com mulheres. Have you ever thought of that? Você já pensou nesse assunto? And the woman says, oh, I've been praying for that. E essa mulher pela qual você está rezando te diz assim, Padre, eu tenho rezado para isso, é o que eu quero. The Lord reveals a ministry that has given or is giving that person. O Senhor então revela o ministério que Ele está dando para aquela determinada How pessoa. many have had that experience? Quantos de vocês já tiveram uma experiência semelhante? Levante a mão. Many. Muitos. How many have been praying with a person Quantos de vocês estão orando com uma pessoa and you get a sense of a difficulty in their body or in their heart? Você, enquanto está orando, você sente que há uma dificuldade ou no coração, alguma dificuldade física que essa pessoa está passando. You say like, have you had trouble with your heart?
Por exemplo, você diz a essa pessoa, você tem tido ultimamente problemas no seu coração? No. Você já teve problemas no seu coração? No. E a pessoa responde, não, não. And then a week later they call you up and say, the doctor said I had a heart murmur. Aí depois, mais tarde, outro dia, essa mesma pessoa liga para você e fala assim, padre, eu fui ao médico e ele disse que eu tenho um problema no coração. How many have had that experience? Quantos de vocês já tiveram uma experiência semelhante? Levantem a mão. Some. Alguns. Algum. Sometimes it may be a word of confusion. Às vezes, vem uma palavra confusão. And saying, I get the sense of confusion. E você diz à pessoa para que você está rezando, olha, eu tenho um sentimento de confusão. And the person says, well, I've been struggling with confusion in my life. E a pessoa diz assim para você, olha, padre, pois eu tenho lutado muito com esse problema de confusão na minha mente. Eu tenho. How many have been praying because you have work to be done? Quantos de vocês estão rezando porque vocês têm algum trabalho a realizar? Maybe chairs to be set up before a meeting. Um exemplo, precisa-se de alguém que arrume as cadeiras no salão antes de uma reunião. Lord, who shall I ask to set up the chairs? E você então começa a orar, Senhor, And you get the word, quem o Senhor quer You que get eu a- chame para fazer esse trabalho da arrumação das cadeiras? and you get a sense of Andres. E você tem um sentimento assim, a da palavra André. And you say, oh, he's too lazy, Lord. He Aí would você never. pensa assim, Senhor, mas o André ele é preguiçoso, não é bem o André. He would never want to set up the chairs. Com certeza, Senhor, ele nunca vai querer ficar arrumando cadeiras na sala. And you ask him, E aí você se aproxima e pede ao André que faça isso. and he says, I was hoping you'd ask me. E ele diz para você, padre, eu estava aguardando, esperando que o Senhor me fizesse esse How many have had that convite. experience? Quantos de vocês já tiveram uma experiência semelhante? Levantem a mão. A few of you have had that. Alguns já tiveram essa experiência. The name the Lord gives you, you think is not likely to do it. A palavra, o nome que o Senhor te deu, às vezes até você acha que não é a pessoa certa, mas é inspiração do Senhor. The next problem, which is very important, O outro problema que é muito importante, Estella comes to you por exemplo, a Estela se aproxima de você and said, I have this terrible pain in my neck. e diz assim, olha, eu estou com esse problema terrível aqui no meu pescoço. And it just came suddenly. E subitamente vem à sua mente, So we know it's rooted in an emotion. você sente de que a raiz desse problema no pescoço é algum problema emocional. And so I pray for her Então você ora pela pessoa and say, have you been translating for a priest recently? Aí você pergunta para Estela, por acaso você tem traduzido algum padre ultimamente? He's the pain in your neck. Por isso que está te causando dor no teu pescoço. We'll talk more about that later. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso mais tarde. Finding the root of the ailment. Ou seja, chegar à raiz do problema da pessoa. Many years ago, Muitos anos atrás, they did a study in the United States on rheumatoid arthritis. que fizeram, nos Estados Unidos há muitos anos atrás, fizeram um estudo sobre artrose. In the American Medical Association, Na Associação Americana de Medicina. concluded that 60% of rheumatoid arthritis E eles concluíram que 60% dos casos de artrite was rooted in bitterness. a raiz desses casos de artrite é a amargura que a pessoa traz. And you notice sometimes even the way the hands are formed. Vocês sabem que algumas vezes até a pessoa começa a ter, as mãos até começam a se curvar e ficar assim bem
rígidas. They almost have an indication of bitterness and anger and hatred. E quando você vê esse tipo de coisa, muitas vezes te leva a crer que esse é um sinal de que a pessoa ela está repleta de amargura e de raiva. So we're going to use word of knowledge to find the root of ailments. Então, nós devemos usar a palavra de ciência para chegarmos na raiz dos problemas, nas doenças. And painful memories that the Lord wants to heal. E também através da palavra de ciência, o Senhor nos revelar qual é a memória dolorida, qual é a dor que aquela pessoa traz em sua lembrança. How many have been at a prayer meeting where it's dead? Quantos de vocês já passaram pela situação de estar num grupo de oração e o grupo de oração está murcho, xoxo? And you say, Lord, what is not here? Não aqui, hein, gente? E aí você diz assim ao Senhor. And you ask the Lord, what's the root? What's wrong with this prayer meeting E tonight? você pede ao Senhor, qual é o problema? Qual é a raiz do problema dessa reunião? Essa noite está assim tão xoxa. And you get the sense depression. E você então recebe uma sensação, um sentimento da palavra depressão. And so that's the root of the problem here. Então você percebe que depressão é a raiz do problema daquela situação. Then you ask the Lord, Lord, for a word of wisdom, what do we do about it? Então aí você pede ao Senhor, então, através da palavra de sabedoria, me mostre o que fazer por causa dessa raiz. What is the therapy? O que é a terapia? And he says tongues. Então o Senhor coloca para você So everybody oração em up and let's línguas. pray in tongues as loud as we can. Então você chega e diz assim: todos nós aqui do nosso grupo de oração vamos orar em línguas o mais alto que pudermos. And then the depression lifts. E todo aquele sentimento de depressão vai embora. One of the principles I have Um dos princípios que eu tenho that most Americans are depressed. É o seguinte, que a maioria dos americanos são depressivos. But everybody's depressed together, so they don't know the difference. Então, como todos são depressivos juntos, eles não sabem diferenciar que o outro, um tem depressão e o outro. And I'm beginning to get that sense in Brazil. E nós estamos começando a perceber isso também no Brasil. That there's a few people that are depressed. Que algumas pessoas são deprimidas. Yesterday I was interviewed for television. Ontem eu realizei uma entrevista para a televisão aqui. And I was saying the importance of thinking positively. E eu estava afirmando o quanto é necessário pensar positivamente. Thinking positively. Pensar positivamente. Living positively. Viver positivamente. And one of the men said, E um dos rapazes que estavam ali disse o seguinte: that's difficult to do in Brazil at this time. Padre, isso é muito difícil de se fazer no Brasil hoje em dia. So I would get the impression that possibly that's the same situation here as the United States. Então eu imagino que é possível que aqui no Brasil vocês estejam começando a passar por esse mesmo problema que enfrentamos nos Estados Unidos. But I think Brazilians celebrate much more than Americans. Mas eu acho que os brasileiros celebram mais as coisas do que os americanos. And that's a good way to break depression. E eu acho que esta é uma das formas muito boas de se quebrar a depressão. So that even if there is a lot of depression here, you break it. Even if there is a lot of depression, Mesmo que haja muita depressão aqui, you break it much more easily than we do in the United vocês States. saem mais rapidamente dessa depressão, muito mais rapidamente do que nós americanos. Let's move on. Vamos continuar. When you're praying with someone Quando você está orando por alguém and you feel a blockage, e você sente um bloqueio naquela pessoa. you know that the Spirit is not moving in that person as you pray. Você sente que enquanto você reza, o Espírito Santo não está conseguindo mover nessa And say, pessoa. Lord, what's wrong with this person? E aí você pensa, Senhor, o que há de errado com essa pessoa? And you get the word unforgiveness. E você recebe a palavra falta de perdão. Oh, unforgiveness.
falta de perdão. Lord, who is it that she needs to forgive? Então, Senhor, me mostra quem é a pessoa que esse meu irmão necessita perdoar. Ah, Ah, you get the sense, you. você recebe o sentimento. Você, padre. Ooh. Ops. But ordinarily, Mas, geralmente, the Lord will tell you who the people need to forgive. geralmente o Senhor vai te revelar qual é a pessoa que aquele irmão necessita perdoar. Very frequently, Muito frequentemente, it's going to be the father. vai ser o pai que a pessoa mais precisa And the perdoar. reason for that is E a razão pela qual isso acontece that men do, for a variety of reasons, por muitas e variadas razões, o homem, do not give sufficient attention and validation to their children. hoje em dia não dá a atenção, o tempo devido aos seus filhos. When a child is 10, 11 or 12, Quando uma criança está na faixa de 10, 11, 12 anos, they move away from their mother. ela tende a afastar-se naturalmente de sua mãe. They cut the apron strings. Ela corta o cordão umbilical. And they become independent. E ela começa então a se tornar independente. But they're very much afraid Mas ela continua permanecendo insegura e medrosa. and the work of the father Então, o trabalho do pai nessa is idade to come and validate them. é validar tudo que aquela criança faz. You are a strong, you are a beautiful person. Dizendo e afirmando, olha, você é uma pessoa forte, você é tão bonito, You need to have trust in yourself. você tem que confiar em você mesmo, You can be independent. você pode sim ser independente, We love you. nós te amamos We muito, affirm you. nós te We afirmamos, support you. nós te damos todo o apoio que And você there precisa. should be a lot of physical affirmation. E também deve haver demonstrações físicas de afirmação, Touching, através do toque, kissing, através do beijo, embracing. através do abraço. That physical manifestation of affection A manifestação física do afeto, da afeição, helps to validate that person. ajuda a validar, a enfatizar e fortalecer o sentimento da criança. Give them a sense of security. Dá a essa criança o sentimento de segurança. In most cultures, Na maioria das culturas, that is missing. isso está sendo perdido. So we have many, many insecure people. Por isso que nós temos tantas e tantas pessoas adultas inseguras. And that is why forgiveness of the Father is so important. É por isso que eu ressalto que perdoar o pai é tão importante. For example, Por exemplo, the best work in homosexuality o melhor trabalho que podemos fazer na questão de homossexualidade was done in England by Dr. Elizabeth Mobley. foi um trabalho realizado na Inglaterra pela doutora Elizabeth Mobley. Mobley. She took all the information in the world that they could get. Ela fez uma pesquisa e conseguiu informações de todo mundo, todas as partes do mundo. Ela conseguiu informações a respeito. Put it in a computer. Ela cadastrou tudo em seu computador, as informações. And her conclusion was E a conclusão da doutora Elizabeth that homosexuality é a seguinte: a homossexualidade is a situation that arises é uma situação que aparece when a person does not go through the developmental stages of adolescence quando a criança não passa adequadamente por cada etapa da sua adolescência. with the parent of the same sex. E não tem esse devido relacionamento com o pai do mesmo sexo que ela. Sometimes of the opposite sex. Às vezes pode acontecer com o pai, vamos dizer, com o pai do sexo oposto. Later on in life, they feel the need to go through those developmental stages. Então, deve haver aí um novo desenvolver em cada uma dessas etapas da vida With a person of the same sex.
com a pessoa do mesmo sexo que ela, deve haver um bom desenvolvimento no relacionamento em cada etapa de sua vida. I remember one time Eu me lembro uma vez, talking to a woman conversando com uma who moça, had uma left her mulher, family que deixou a sua família to live with another woman. para viver com outra mulher. And I said to her, E eu disse assim a ela: don't you know that you are seeking your mother Você in não, this other woman? você não está percebendo que você está procurando a sua própria mãe nesta mulher com quem você está vivendo? And she said, yes, I know that. Ela disse: sim, padre, eu sei disso. And I was shocked that she understood what was going on. E eu fiquei em choque porque ela sabia o que estava acontecendo. I work with a man Eu trabalhei com um homem who was sexually molested when he was 12 years old. que foi molestado sexualmente quando ele tinha 12 anos de idade. Lived the life of a homosexual for 40 years. Então, depois disso, ele viveu uma vida homossexual por 40 Was anos. prayed over by a charismatic priest. Um padre carismático orou por esse homem. He rested in the spirit. Esse homem repousou no espírito. Was totally healed Ele foi completamente curado of 40 years de 40 of anos de homosexuality. homossexualidade.